Fala, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa Maratona Saeb 2025. Eu sou o professor Lucas Semani e nesta aula nós iremos abordar um descritor muito interessante que você estuda bastante aí na sua sala. Adivinha qual é? O descritor que aborda aí função quadrática, exatamente, essa funçãozinha que a gente vê bastante, que a gente ouve falar de parábola, ponto máximo, ponto mínimo, raízes da função. Hoje, pessoal, nós vamos aprender a resolver itens de modo rápido e itens baseados nessa avaliação do Saeb, ok? Não perca nenhum segundo da aula para que você fique fera aí no momento de fazer a resolução dessas questões, ok? Vamos lá gabaritar na prova do Saeb e elevar os índices do IDEB aí da sua escola, ok? Pessoal, presta atenção aqui comigo, ó. Observem aqui o seguinte. Nós iremos trabalhar o descritor 17 da matriz de referência do Saeb. Como eu já falei, ele trata aí da resolução de problemas que envolvem função quadrática, ou seja, função polinomial do segundo grau, ok? E aí, pessoal, ó, como vocês podem ver, nós temos aí um mapa mental que é para facilitar o estudo, tá? Para a gente fugir daquela questão de quadro que é muito cansativa, a gente fica ali só naquela ideia mais cansativa. Eu trouxe um mapa mental, tá? Porque ele tem a setinha, é mais prático. Você lembra da setinha? Ó, a setinha apontava para cá quando eu queria fazer uma soma ou um produto de raiz. É tranquilo, não tem segredo nenhum. Pegou o macete, é nota 10 na prova. Ok? Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora em como é que a gente faz a resolução desse tipo de questão. Bora lá? Bom, função quadrática. Vamos começar então aqui, pessoal, falando, ó. Como eu já falei, nós temos aqui a nossa função quadrática, ok? Conhecida também como função polinomial do segundo grau, certo? Nós temos aqui a sua forma geral, como a gente conhece ela, tá? F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Nós temos aqui em cima também a sua forma fatorada. E nesse caso da forma fatorada, nós utilizamos ela quando nós conhecemos as duas raízes da função. Agora observe aqui o seguinte, deixa eu explicar para vocês qual que é a grande diferença entre a forma geral e a forma fatorada. No caso da forma geral, a gente precisa encontrar, a gente precisa determinar quais são as raízes. Na forma geral, lá, ó, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. No caso da forma fatorada, a gente conhece as raízes e, através dessas raízes, utilizando a forma fatorada, a gente consegue levar lá para a nossa forma geral, ok? Então, as duas, pessoal, estão diretamente ligadas. Se eu conheço as raízes, eu uso forma fatorada e passo a conhecer também a forma geral. E se eu conheço a forma geral, eu determino as raízes e, a partir delas, eu consigo escrever a forma fatorada da função. Agora, vamos lá para explicar mais tópicos. Ó, já falamos, então, aí das formas de representar a função. Vamos para mais uma forma, pessoal. O gráfico da nossa função quadrática. O gráfico da função também é uma forma de representar a função? Sim. Nós temos aí a forma algébrica, que são essas duas, e nós temos aqui a forma geométrica de representar a nossa função, ok? Bom, lembrando que o gráfico de uma função quadrática é definido por uma parábola, tá, pessoal? E aí, olhando para essa parábola, a gente pode observar o seguinte, que ela pode ser voltada para baixo ou voltada para cima, claro, em relação à sua concavidade, tá? Quando que a concavidade é voltada para baixo? Quando esse coeficiente A aqui, ó, quando esse coeficiente é menor que zero, tá? Ou seja, eu vi que o coeficiente do x quadrado é negativo. A gente já sabe que a parábola estará voltada para baixo. E quando o coeficiente A for positivo, ou seja, maior que zero, nós teremos então a concavidade voltada para
cima. Ok, pessoal? E aí, a gente pode observar o seguinte. Vou apagar aqui para que fique mais claro para a gente, tá? Ó, e aí, pessoal, observa o seguinte aqui, ó. Tô lá trabalhando com a minha função quadrática. Tenho lá a sua forma geral. Olhei para o coeficiente angular, que é aquele coeficiente que acompanha o x ao quadrado, e ele é negativo, ou seja, ele tem um sinal de menos ali, eu já sei que a concavidade vai estar assim, ó, voltada para baixo. Vi que esse coeficiente não tem sinal de menos, então ele vai estar voltado para cima. Um método da gente lembrar isso é desenhar um rostinho. Quando o coeficiente A for negativo, rostinho triste com a boquinha ali para baixo, né, arqueada para baixo. Quando o coeficiente A é positivo, rostinho feliz, arqueado para cima, ok? Bom, agora vamos olhar alguns métodos de facilitar os nossos cálculos envolvendo função quadrática. Bora lá? Ó, pessoal, nós temos aqui a tão conhecida e amada fórmula de Bhaskara, tá? Para quem não se lembra, para a gente determinar as raízes da função, a gente utiliza x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas e aí? Delta vale quanto? Como é que eu calculo delta? Tá aqui também, ó. Não tem desculpa, né? Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Então, pessoal, dê uma olhadinha, guarde muito bem essa informação, ok? E aí, pessoal, calculei o valor de delta, tá? Calculei o valor de delta. Primeira coisa que a gente faz é calcular o nosso valor de delta ali. Se eu quiser identificar quantas raízes tem ou se tem raiz real, ok? Calculei delta. Delta ele vai poder assumir 3 valores. Delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. E aí, pessoal, como é que eu interpreto cada um desses valores de delta? Ó, no nosso mapa mental nós temos lá descrito e eu vou falar para vocês, vocês vão acompanhando. Vamos lá. Prestem atenção aqui. Quando delta é positivo, ou seja, é maior, quando delta é negativo, tá? Nesse caso, ele vai ser menor que zero. E nós iremos observar que ele não admite raízes reais. As raízes aqui são complexas. Esse é um conjunto que a gente não estudou ainda, portanto, a gente não vai trabalhar com ele, ok? Delta deu um valor negativo, o que que eu faço? Faz nada. Não tem raiz real, tá bom? Delta igual a zero. Delta igual a zero. O que que eu faço? Eu vou observar que a minha função admite uma única raiz real, ou seja, os dois valores que nós iremos encontrar para as raízes são iguais. E delta maior que zero. Para delta maior que zero, a gente vai observar que a função admite sim duas raízes reais distintas, tá? Mais uma vez, delta negativo, ou seja, menor que zero, a função não tem raiz real. No gráfico, a gente vai observar o seguinte, que se o coeficiente A for positivo, tá? Então a gente vai perceber que a parábola estará totalmente acima do eixo x. Se o coeficiente A for negativo, a parábola estará totalmente abaixo do eixo x. Ok? Para delta igual a zero. Delta igual a zero, a função admite uma única raiz real. Ou seja, a parábola, que é o gráfico, irá tocar o eixo x em um único ponto. E esse ponto, pessoal, será em qual ponto? Adivinha aí para mim. No vértice da parábola, tá? E aí, mais uma vez, a gente olha para o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, então a gente vai notar aqui, a gente vai ter o nosso eixo x aqui, e a parábola estará na parte superior, tocando o eixo x em um único ponto, que é no seu vértice. E se o coeficiente A for negativo, ele estará na parte inferior do eixo x, ok?
E quando delta é maior que zero, que aí nós temos duas raízes reais distintas. Nesse caso, pessoal, a gente vai observar que a parábola irá tocar o eixo x em 2 pontos. E aí sim, nós teremos uma parte do gráfico abaixo do eixo x e outra parte acima do eixo x. E aí não importa se o gráfico, e aí não importa se o coeficiente A é positivo ou negativo. Isso sempre vai acontecer. Uma parte acima do eixo x e outra parte abaixo do eixo x. Pessoal, estamos finalizando a nossa revisão aqui. E aí, terminou a nossa revisão, nós vamos para a resolução de questão. Vamos aprender agora um macete aí da soma e produto de raízes. Vem comigo. Ó, soma e produto de raízes, ó. A soma das duas raízes, x1 e x2, pode ser calculada por meio dessa fração aqui, ó. Menos b sobre a. E o produto, ou seja, a multiplicação das duas raízes, pode ser calculada por meio desta fração aqui, c sobre a. Lembrando, pessoal, que os coeficientes aqui a, b e c são esses coeficientes aqui, ó, da forma geral da função. Ok? Bom, então observe o seguinte. Professor, eu quero saber qual que é a soma das duas raízes. E quero saber também qual que é o produto das duas raízes. Mas por qual motivo que eu preciso saber disso? Para não ter que utilizar a fórmula de Bhaskara. Pessoal, tem muito caso onde a gente pode ganhar tempo, simplificar os nossos cálculos. Como é que a gente faz isso? Recorrendo a meios mais rápidos. Soma e produto é uma recorrência aí da fórmula de Bhaskara. Ah, vou ter que fazer muito cálculo, tem raiz, é cansativo. Usa soma e produto. Tá bom? E aí vocês vão ver nas resoluções das questões que dá para usar bastante soma e produto de raízes, que facilita e a gente ganha tempo. Tá bom? Essa é a nossa intenção. Bom, vamos então verificar o último tópico para que a gente possa começar com a resolução de questões. Bora lá? Ó, o vértice da parábola, pessoal. O vértice, nós temos aqui as coordenadas, tá? Para quem não sabe, o vértice da parábola, botar o vértice de P, ele é dado por x do vértice e o y do vértice, tá? Eles têm expressões próprias para determiná-los, ok? O x do vértice admite duas formas de ser calculado. No caso, nós podemos pegar as duas raízes, somá-las e dividir por 2, tá? Caso a gente conheça as raízes. Se eu não conheço as raízes, eu vou utilizar então menos b sobre 2a. Esse é o x do vértice. E para calcular o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Lembra lá do delta que você já tinha calculado o valor? Agora a gente só aplica ele aqui, ó. Pessoal, observem aqui o seguinte. A gente utiliza essa configuração aí do vértice da parábola quando a gente quer saber, por exemplo, o lucro máximo ou a perda mínima que a gente pode ter em uma determinada situação que envolve equação do segundo grau, ok? Aí sim a gente utiliza. Eu quero saber qual vai ser o meu lucro máximo, ou então a minha perda máxima, tá? Então a gente utiliza x e y do vértice, porque a gente não precisa ficar calculando, perdendo o nosso tempo e gastando a nossa matemática, né? Então, vamos lá, que agora sim a gente vai aprender como é que a gente otimiza, como é que a gente ganha tempo aí na hora de resolver situações que são fáceis, né, pessoal? Você sabe resolver, eu só vou ensinar vocês a fazer isso de um modo rápido. Vem comigo. Ó, vamos então para o primeiro item. Eu quero que vocês façam a leitura, tá? Vocês terão 2 minutinhos para fazer essa leitura. E aí, após os 2 minutos, eu volto para fazer a resolução. E aí vocês me dizem, tá? Como foi que vocês fizeram esses cálculos? Se deu certo, se não deu, usou soma e produto de raízes, teve dificuldade? Se sim, deixa aqui para a gente nos comentários qual foi. E se não, deixa aqui para a gente também que foi fácil. Professor, já estou dominando, vou gabaritar na prova do SAEB. Ótimo, essa é a nossa intenção. Pessoal, 2 minutinhos, podem começar.
E aí, meus queridos, essa daí a gente sabe responder, né? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que faz isso rapidinho. Pessoal, observe o seguinte. Nós temos aqui algumas alternativas, ok? E aí, nós vamos utilizar isso ao nosso favor. Certo? Nós temos algumas alternativas e alguns valores, como vocês podem ver. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai verificar quais valores de x satisfazem para a gente, então, a nossa seguinte multiplicação. Ó, x mais 6 vezes x mais 2. Tudo isso tem que ser igual a 140. Por quê? Pessoal, vocês devem se lembrar como é que a gente calcula a área de um retângulo, tá? Comprimento vezes largura. No caso, o comprimento ali está com x mais 6 e a largura está com x mais 2. A gente já tem medidas e a gente vai testar essas medidas porque a gente ganha tempo, tá? É muito mais fácil para a gente. Vamos ver como é que se faz então? Ó, presta atenção. X mais 6 vezes x mais 2 tem que ser igual a 40. Notem que todas essas multiplicações aqui satisfazem 140, tá? Ó, 5 vezes 28, 7 vezes 20, 10 vezes 14. Porém, a gente vai verificar isso daqui, ó. Para eu ter dimensões de 2 por 70, ó, por exemplo, essa dimensão tinha que ser 2 e essa daqui tinha que ser 70. Para essa dimensão ser 2, x tinha que ser igual a 0. Só que se x for igual a 0, então, pessoal, ó, eu vou ter 6. 2 vezes 6. Já não satisfaz para a gente, ok? E aí, o que que eu faço? Ó, vou testar o próximo. Vamos testar um maior, né? Já que a gente viu que 2 não satisfaz, vamos testar um maior. Ó, vamos pular aqui, então, para o 7. Imaginem que essa dimensão menor mede 7 e essa dimensão maior vai ter que medir 20. Para isso, x tinha que ser quanto, pessoal? 5. Só que se x for 5 aqui, ó, a gente vai ter 11, então não satisfaz, ok? Vamos testar então o 10. 10 vezes 14. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, ó, para isso, o x, perdão, deixa eu só apagar aqui, tá? Apagar tudo. Ó, então vamos aqui, ó. X mais 6 vezes x mais 2 tem que ser igual a 140. Ó, então, vou ter 10 e 14. São essas dimensões que eu quero. Para que a gente tenha essas dimensões, aqui, por exemplo, ó, x tinha que ser 8. Para x igual a 8, a gente vai ter 8 mais 6 e nessa daqui a gente vai ter 8 mais 2. Notem que aqui vai sim dar 10 e que aqui vai sim dar 14. Então, pessoal, ó, testando valores, tá? Então, a gente teria aqui em cima, ó, 8 mais 6 vezes 8 mais 2 igual a 140. De fato, satisfaz a nossa condição aí, pessoal. Multiplicando essas duas dimensões, 10 por 14, a gente vai obter, então, 140, ok? Jeitinho bem tranquilo, a gente usou, o que que a gente usou ali? A forma fatorada, certo? Forma fatorada, x mais 6 vezes x mais 2 igual a 140. Testei os valores possíveis para esses dois termos da multiplicação, pronto, sem segredo. Vamos agora para o nosso segundo item, ok? Bom, pessoal, 2 minutinhos, testem suas habilidades e mostrem para a gente que vocês são fera. Podem começar.
E aí, pessoal, essa aí é fácil de responder, não é? Bom, questãozinha tranquila, dá para você brincar aí com seus amigos também, ok? Vem comigo que eu vou te ensinar como é que gabarita. Pessoal, nessa questãozinha aqui eu vou ler porque ela é pequena. A idade de Mariana é representada por um número que somado ao seu quadrado é igual a 12. Ou seja, a idade de Mariana a gente vai chamar de x. E a gente sabe que essa idade somada com o seu quadrado tem que ser igual a quanto? 12. Ok? Aqui não tem segredo, tá, pessoal? Professor, eu posso testar valores de novo? Pode. Isso aqui ajuda a gente bastante a ganhar tempo. Ó, vou escolher aqui o 2, por exemplo. Ó, no lugar de x eu vou colocar 2, então vai ser 2. Vou até colocar aqui, ó, x igual a 2. Aí a gente testa, ó. No lugar de x eu coloco 2, então eu vou ter 2 mais 2 ao quadrado tem que ser igual a 12. Ó, 2 mais 2 ao quadrado é 4. Então, 2 mais 4, 6, que é diferente de 12. Então, eu já sei que x não é 2. Vou testar o próximo valor aqui, ó. Vou pegar um x agora, igual a 3. O que eu vou fazer? No lugar de x eu coloco 3, ó. Então, eu vou ter 3 mais 3 ao quadrado tem que ser igual a 12. Será que vai dar 12? Ó, 3 mais 3 ao quadrado, 9. Opa, 3 mais 9, 12. Então, pessoal, encontramos aqui o nosso gabarito, ok? E aí, viram como é que é rápido, como é que é prático? Nem sempre a gente precisa estar utilizando aí fórmula de Bhaskara, soma-produto. Não. No caso dessas provas, como são dados valores, vocês têm toda a liberdade de testar. Só que aí tem que ter a expertise aí de saber como é que faz o teste, né, pessoal? Por isso que é bom treinar. Treine bastante, treine muito, resolva muita questão para que vocês possam aplicar esses métodos. Professor, eu sei fazer a parte mais difícil. A parte fácil é mamãozinho com açúcar, né, pessoal? Viram aqui que com poucos cálculos a gente conseguiu resolver, não é? Bom, vamos agora para o nosso terceiro item. Vem aprender a gabaritar. Pessoal, quero que vocês façam a leitura, tá? Esse item que eu vou deixar para vocês aborda um outro conhecimento que trata aí das diagonais de um polígono, tá? E aí, com base nesse conhecimento, a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, perdão, função quadrática, ok? E aí, se você quiser usar a fórmula de Bhaskara, usa. Se quiser usar soma e produto, usa. Você vai usar o seu argumento. Mas é claro que escolha aquele que vai te dar tempo na hora de resolver a prova, ok? Podem começar 2 minutinhos, depois eu volto com a resolução.
E aí, pessoal, essa daqui você já viu lá no estudo de polígonos. Lembra aí? Bom, a gente pode utilizar também para resolver questões envolvendo função quadrática. Viram aí que a gente consegue dialogar os descritores, as habilidades? Pessoal, vem comigo, que essa daqui é muito interessante, vocês vão aprender como é que se resolve. Professor, caiu uma questão parecida lá na prova de geometria. Ótimo, você já sabe responder. Professor, caiu uma questão dessa aqui lá na prova de álgebra envolvendo função quadrática. Já sabe responder também. Aqui você só sai ganhando. Vem comigo. Ó, pessoal, a essa altura do campeonato já é para ter aprendido o macete. Qual que é o macete aqui? Professor, eu preciso ser o melhor em matemática? Não. Você só precisa saber utilizar da forma mais prática. Ok? Se você sabe utilizar da forma mais prática, você já sai na frente. Ó, pessoal, a gente quer saber o seguinte. Qual desses valores aqui, ao ser substituído aqui dentro, retorna para a gente o valor 90? Ok? Ou seja, o polígono que eu estou procurando precisa ter quantos lados para que ele tenha 90 diagonais. Vamos lá, ó. No lugar do D, eu vou colocar o 90, tá? Observem aqui comigo, ó. Que D é o número de diagonais, ok, pessoal? Então aqui, ó. Vamos lá. 90 tem que ser igual a N, onde N é o número de lados do polígono, vezes N menos 3, tudo isso dividido por 2. Agora observa aqui. Se a gente pegar o N igual a 12, vamos substituir aqui. Então a gente vai ter que 90 tem que ser igual a 12 vezes 12 menos 3. Tudo isso dividido por 2. 12 menos 3 é quanto? 9, né? Então eu vou ter aqui, ó, 12 menos 3 é 9. E 12 dividido por 2, 6. Então a gente vai ter o seguinte, ó. 6, a gente vai ter que 90 tem que ser igual a 6 vezes 9. Tá certo isso? Tá errado, né, pessoal? 6 vezes 9 é igual a 54, ok? Então, os dois são diferentes. Vamos testar agora. Ó, notem que 54 já é um valor próximo de 90, tá? Vamos testar, então, o 15. Vamos ver um polígono de 15 lados, se ele tem 90 diagonais, ó. Então, 90, nesse caso, vai ter que ser igual a 15 vezes 15 menos 3, tudo isso dividido por 2. 15 menos 3 dá quanto? 12, exatamente, ó. Então, eu vou ter aqui 15 vezes 12. Parou por aqui? Não, está dividido por 2 ainda. Ok? Então, ó, 2 com 12 resta o 6 para mim. 15 vezes 6. E aí, pessoal, ó, 15 vezes 6, de fato, vai dar 90. Então, nós encontramos aqui o nosso gabarito. Pessoal, viram aí que nem sempre a gente precisa fazer o que é mais difícil? Talvez, na sua cabeça, a matemática tem que ser difícil, mas ela pode ser fácil. Depende do que você vai utilizar para resolver. Professor, eu prefiro fazer o cálculo grandão, perder tempo, um tempo que eu poderia estar resolvendo outra questão. Perca esse tempo. Mas a intenção da gente aqui é ganhar tempo, é otimizar suas habilidades no momento de fazer essa resolução. Pessoal, mais uma vez, ganhe tempo na prova, utilize da melhor maneira os seus argumentos aí, ok? Os seus macetes. Isso daqui é tudo macete, pessoal. Se a prova está me dando aquelas alternativas, é porque uma delas satisfaz. Eu vou testar qual é essa alternativa, não é mesmo? Bom, agora nós vamos para a quarta e última questão. 2 minutinhos, façam a leitura aí, acertem, gabaritem, ok? Podem começar.
E aí, pessoal, nessa questãozinha aqui, não dá para substituir somente valores. A gente precisa conhecer também algumas características aí da função. Lembram lá que eu falei para vocês sobre o coeficiente A, quando ele é positivo, quando ele é negativo, tá? Orientação da concavidade da parábola e, a depender do sinal do coeficiente A, a gente pode determinar um valor máximo, um valor mínimo para uma função, ok? Nessa questão nós vamos utilizar o conceito de valor máximo e valor mínimo. Porque a questão pergunta ali qual que é o lucro máximo. Lucro máximo, um valor máximo. Envolvendo função quadrática, a gente vai utilizar então, no caso, x do vértice, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz essa aplicação. É tranquilo, pode ficar sem medo, ok? Vem comigo. Ó, o lucro de uma empresa em função do número de peças fabricadas, ó, isso aqui é muito importante, é dado pela função L de x igual a 200x menos x quadrado. Qual é o número de peças que essa empresa deve fabricar para obter o lucro máximo? Tá? Temos todas as informações que precisamos. Vamos começar reescrevendo essa função e organizando seus termos. Ó. Então, a gente vai ter L de x igual a menos x quadrado mais 200x. Tá? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, o sinal do coeficiente A, ele é negativo. Ou seja, a nossa parábola tem essa configuração aqui, ó, voltada para baixo. Esse ponto aqui é o vértice, tá? Vértice da parábola. E aí, pessoal, esse vértice ele tem coordenadas, tá? Ó, x do vértice e y do vértice. Ó, esse x aqui são as peças vendidas e esse y aqui é o lucro, tá? Ó, com base na quantidade de peças vendidas, a gente obtém o lucro. Então, qual que é a quantidade máxima de peças que devem ser fabricadas para que se tenha o lucro máximo? Pessoal, aqui é bem simples, ó. Lembram lá comigo, ó, o vértice da parábola. Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado, ó. Vamos lá. O vértice da parábola, ele é dado por o x menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Pessoal, o b para a gente aqui vai ser o 200. Então, eu vou ter aqui, ó, x do vértice igual a menos 200 sobre 2a. O a vale menos 1, correto? Vezes menos 1. Então, pessoal, o que eu vou ter aqui? Ó? Esse menos vai embora com esse daqui. O x do vértice vai ser igual a 200 sobre 2, de onde a gente conclui que o x do vértice é igual a 100. Ou seja, nosso gabarito aqui é a alternativa B, tá? O que a gente conclui aí, pessoal? Imagine aí que você está lá na sua fábrica e aí você conhece muito bem de matemática, fez esse cálculo. O que você vai falar lá para o pessoal da produção? Olha, vocês vão produzir apenas 100 peças, porque com essas 100 peças a gente vai conseguir obter o lucro máximo. É o que eu quero. Se eu tenho uma empresa, eu quero ter o lucro máximo. Então, pessoal, nesse caso, produzindo 100 peças, obtém-se o lucro máximo e ganha muito dinheiro, fica rico. Para isso que a gente trabalha, né? Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.